uma coisa é reconhecimento. A gente reconheceu o que o Tite fez pelo Corinthians, né? O trabalho dele lá no fim, como campeão da Libertadores, com ele, bicampeão do mundo, o reconhecimento é eterno. Só que você, Corinthians, tem que agradecer. Você queria o Tite de volta, você tem que agradecer por ele não ter vindo. Porque o Tite acabou para o futebol. Ele não tem mais motivação. Ele destruiu o trabalho que foi feito ano passado no time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro ano passado era um time forte. Nós ganhamos o Cruzeiro lá, mas o Cruzeiro dificultou muito as coisas aqui, tanto é que a decisão foi por pênaltis. Ganhamos deles uns pênaltis aqui na Neoquímica Arena. Mas o Cruzeiro, ano passado, era um time envolvente, era um time que chegou até a ameaçar o protagonismo lá do time lá do Rio de Janeiro, ou do time lá do bairro da Água Branca. O Cruzeiro chegou a ameaçar, chegou até a despontar como um possível... possíveis campeões, isso aqui, Cruzeiro, Copa do Brasil, Cruzeiro, Brasileiro, Cruzeiro. O Tite acabou com o trabalho do português lá. Acabou. O time do Cruzeiro é um amontoado de jogador. Não é? O Corinthians ontem, o Dorival, colocou 6 jogadores considerados reservas. 6. Mais de 60% do time ontem era reserva. O problema e ontem a gente debateu bem aqui, se colocava time titular, se tem que priorizar a competição, se vai com os melhores que tem. Ontem, né? Eu disse a vocês aqui, debatemos isso ontem, que o ideal seria colocar quem está melhor em campo, quem está melhor fisicamente. Mas não, o Dorival colocou um time considerado reserva. De titulares ontem, entraram o Hugo, quem mais? O Hugo, o Bidon, Ranielli, péssimo, vamos falar do Ranielli ontem, responsável pelos 2 gols do Cruzeiro. Os 2 gols. Os 2 gols, um que não valeu, um que valeu. Tem participação negativa do Ranielli. E o Carrilho, né? O resto é jogador, tudo reserva. Então, o quê? O Hugo, Bidon, o Ranielli e o Carrilho. O resto tudo reserva. Então, com o time reserva, a gente teve chance, inclusive, de ganhar o jogo. Mas aí o problema de você colocar um time encher de jogador reserva é que não treinou, sem conjunto. Você observa em momentos do jogo que ficou aquela buraqueira, porque não tem entrosamento, não tem tempo para treinar. O Corinthians, como eu disse, só em fevereiro, o Corinthians fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos em fevereiro. O Corinthians vai encerrar o mês de fevereiro, agora no sábado. O Corinthians vai fazer 9 jogos em fevereiro, é um jogo a cada 3 dias. Arrebenta com qualquer time. Sendo que em fevereiro nós vamos viajar para Brasília, para o Paraná e para Belo Horizonte ontem. E sábado vão para Novo Horizonte. Fora os jogos, né, que foram fora de casa, mas ali pertinho. São Bernardo é aqui do lado. São Bernardo é a extensão. Né, se não conta. Jogamos no Canindé, que é fora, que praticamente Canindé é nosso, né? O Canindé é nosso. Então é isso, gente. O Dorival falou isso muito bem, com muita propriedade ontem. Que não é uma máquina, não dá, é muito jogo, é muita. Não tem como. Não tem como. Meia boquíssima. Mas tá lá pro Dorival, ele tem que usar. Né? Agora, será que o Alex Santana não consegue ser melhor que o Charles? Cara, fica essa dúvida aí, né? Então. Também se não conseguir ser. Porra, não é possível. Mas daí, de repente, tem algum bastidor que a gente não sabe também. Sempre tem, né? Algumas coisinhas que não chega à imprensa, mas a gente, como não sabe, fica, tipo assim, desacreditado, né? Porque é o que a gente estava falando aqui da qualidade técnica do Charles. Participação direta no primeiro gol, eu vou dizer por quê. O Ranielli, ele está ali na marcação, ele está lá, daqui a pouco ele abandona a marcação do Matheus Pereira. Quem tem que marcar o Matheus Pereira era o senhor, seu Ranieri. Você não tinha que desgrudar dele.
Aí tem uma hora que, quando o Matheus Pereira se desloca, Movimenta. o Ranieri olha pro Bandeirinha, olha pro fundo. O que ele foi olhar? Se estava Esperando impedimento. alguma marcação, né? Ele olhou, naquele lance que ele fez assim, ele olhou para lá, o Matheus Pereira já estava ali quase na posição que ele acabou fazendo, chutando. Então a Perto da grande área. responsabilidade do primeiro gol foi do seu Ranieri. E aí, Tawane, Ranieri, disserte sobre. Ah, eu concordo com você. Eu acho que ele teve uma participação ali, né? O Matheus Pereira, lá o Cruzeiro não vem em boa fase, né? Já veio embalado, dormiu na zona de rebaixamento, já estava tendo aquela polêmica lá com o Tite, de permanência ou não. Então tava aquele climinha. Mas o Matheus Pereira, mesmo com todo esse elenco que tá uma loucura, né? Os bastidores do Cruzeiro, você tem que ter uma atenção nele. É o camisa 10 do outro time, sabe? Você não pode desgrudar. E o Ranieri, nesse momento de desatenção, e outra, você não pode ficar confiando em bandeirinha, em impedimento. Nós estamos no Brasil, tá? Tem impedimento, claro que não é marcado, tem horas no VAR, então confia na revisão depois, se for o caso. Não dá para ficar confiando em bandeirinha. Então não pode desgrudar de jogador que é assim, mais movimentado, não sei o quê. Então não poderia ter feito isso o Ranieri. Isso que é agora, numa quarta rodada de brasileiro, mas e se é uma semifinal que, né, agora, no final de semana, tem jogos mais decisivos assim que não pode errar. Eu entendo que na hora, às vezes, né, um jogo decisivo, você veste a camisa e acaba não cometendo erros que você comete em um jogo que é no início do Campeonato Brasileiro. Mas o Ranieri, ele tem essas atenções, a gente já está tendo essas atenções que ele vem errando em algumas coisas há um bom tempo já, né? O pessoal citou aqui lá contra o Vasco, ou seja, ano passado. Então tem uns momentos assim, o Ranieri, ele algo, tipo assim, pelo que ele fez ontem, não dá para ele ser titular em um jogo muito importante, né? Eu acho que quando você erra, você vai descendo os degraus. Eu gosto muito do André. Eu acho que foi o André que entrou no lugar dele, não foi? Tem O um. André entrou no lugar do Ranieri. Isso mesmo. Foi, o André entrou no lugar do Ranieri e eu prefiro hoje em dia o André. Eu gosto muito do jogador André Luiz, eu acho ele muito importante, a construção que ele vem tendo no Corinthians. E eu acho que o Ranieri vem perdendo pontos com a torcida, com esses errinhos mais infantis, vamos dizer assim. Mas é aquilo, é um jogador resenha, é um jogador que cai na graça da torcida e que não tem muita gente que defende. Mas aí você vê um erro pontual assim. O empate fora de casa, o empate em Minas, é muito importante para o Corinthians reconheça. Mas e se não consegue fazer o gol? Porque o gol saiu depois que tivemos um jogador a mais. Se não sai aquele gol, a gente sai com uma derrota e ia ter nome e sobrenome.